Eu não posso mudar de opinião de lá para cá. Eu fui voto vencido, mas eu fui acompanhado por colegas. Essa matéria não está pacificada e o meu voto foi técnico, sem olhar capa de processo ou nome de quem quer que seja, baseado na minha competência, não foi essa palavra que ele usou, mas a competência técnica dele e na independência dele, que não vai ser sindicalizada por quem quer que seja. Foi muito além e assim, eu até entendo que ele foi, como o Arthur falou, ele foi muito educado e polido, né, nas palavras, mas eu achei bastante relevante as colocações dele, sim, inclusive quando ele fala da questão lá de ser julgado no plenário ou primeira instância, ele ainda fala, há 12 dias atrás, ele fala 11 dias atrás, eu não posso mudar de opinião de lá para cá, eu fui voto vencido, mas eu fui acompanhado por colegas, essa matéria não está pacificada e o meu voto foi técnico, sem olhar capa de processo ou nome de quem quer que seja, baseado na minha competência, não foi essa palavra que ele usou, mas a competência técnica dele e na independência dele, que não vai ser sindicalizada por quem quer que seja. Ele fala exatamente isso. Eu acho que a gente precisa parar de jogar confete no Fux. Não estou jogando confete, porque estou falando o que ele disse. O Fux, ele diz que não há suspeição de Moraes, nem de Dino, nem do Zanin. Põe o Dino de novo, Alemão. Põe o Flávio Dino de novo. Vê se esse homem ele é imparcial para julgar o Bolsonaro. Tá fácil? Podem ser tentados, eventualmente, alguns a aderir ao Bolsonaro, que não é apenas um seguidor do demônio. Para mim, ele é o próprio demônio. Veja, qualquer criança com dificuldade de fala ainda, sabe, na tenridade, consegue saber que ele é inimigo do Bolsonaro. É óbvio. Não precisa ter PhD. Olha, não precisa ter PhD nem para ser ministro supremo. Você veja, o Toffoli mal tem a graduação e é ministro supremo. Você saber que não vai haver parcialidade ali. E vale lembrar também, por que eles insistem em esconder? Porque isso pode estar nas provas do inquérito, que não foram juntadas aos autos, e as defesas não viram, o fato de que o Bolsonaro, para que o Lula tivesse uma posse pacífica e tranquila, nomeou antecipadamente os nomes que o Lula queria para chefiar as Forças Armadas. Quem quer dar golpe vai fazer isso? Quem quer dar golpe vai fazer uma coisa dessa? Não! Ninguém fala disso. Por quê? Porque vai estragar a mentira! A mentira! A mentira que fizeram! Que isso tudo é uma grande mentira! E tem uma outra, ficam falando de... Eu não tenho capacidade técnica para falar de urna eletrônica. Mas existe no Brasil uma lei que é de 2019, mas entrou em vigor só em 2021. Esta lei se chama Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Ela diz que todo mundo que coleta algum dado pessoal tem que ter certas responsabilidades. Tem que saber responder como este dado é tratado. Para que esse dado vai ser utilizado, para que a pessoa consinta e assim disponibilize seus dados. Por exemplo, eu vou fazer uma conta numa rede social. A rede social tem que me dizer o que ela vai fazer com os meus dados pessoais. A urna eletrônica é o quê? É um equipamento que coleta um dado pessoal anonimizado, mas coleta um dado pessoal que é a minha preferência política. Isso é um dado, segundo a definição da LGPD. E, portanto, todos aqueles que têm o seu dado captado por esse instrumento têm o direito de saber como isso é processado. Todos têm. Está na lei da LGPD. Então, revoga a LGPD. E a LGPD ela também obriga aqueles que coletam os dados, portanto, o TSE, né, que é o dono das urnas eletrônicas, a fazerem vídeos didáticos sobre o processamento desse dado, mesmo que anonimizado. Ora,
não quero dizer que há fraude ou não, mas por que que o STF até hoje não se pronunciou sobre um inquérito que foi aberto em 2018, com consentimento da então presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, que deu prosseguimento a uma denúncia de hackeamento de dados das urnas eletrônicas? Por que que não vem a público mostrar? Por que não abrem? Se é tudo tão transparente, se a LGPD obriga que tudo que coleta dado da gente tem que ser de uma transparência cristalina, quase que santa, eu estou esperando até hoje, sem palavras difíceis, porque tem que se falar da linguagem do povo, tem que desenhar. É isso que a LGPD manda, fazer na linguagem acessível a todos. E como até analfabeto vota, tem que desenhar. Tem sim, senhor, é obrigação legal. Eu estou esperando até agora eles virem fazer essa elucidação. Até agora. É por isso que eu falo não sem motivo. A obrigação do TSE é esclarecer. Mas ele não esclarece. Ele diz que esclareceu. Mas para quem que eu não vi? E olha que eu não sou um sujeito desinformado. Não sou. Você vai até, inclusive, procura, né? Você tenta encontrar e não encontra. É um absurdo total. Então, e aí eu fico me perguntando, será que o Bolsonaro faz bem em sentar e assistir o seu julgamento? Por quê? A tragédia está anunciada, meus senhores. Depois do que se decidiu hoje, se vê que a primeira turma não tem a menor noção de respeito à jurisprudência do próprio STF, não tem a preocupação com o que diz a lei. Então Bolsonaro já está condenado, não é que a denúncia foi aceita, Bolsonaro está condenado. Vale a pena esperar a polícia algemá-lo? Mas, Pave, a presença dele ali foi fundamental, porque ele mostrou que ele não está fugindo, que ele sabe que está sendo injustiçado, sabe da ilegalidade, mas ainda assim ele está mostrando para o Brasil inteiro que ele está sendo vítima e é uma vítima que não está correndo, porque ele está lá diante de todos dizendo: o que vocês estão fazendo é uma sujeira completa, mas ainda assim eu estou suportando essa sujeira. Eu tenho medo de que preso aconteça alguma coisa com ele. Não que eu vou acusar qualquer ministro de ter feito algo, mas de repente ele pode ser alérgico a alguma comida, pode comer uma comida inadequada e da sua alergia ele pode morrer. Pode acontecer isso. E aí no atestado de óbito escrever igual o Clezão, vítima de mal súbito. Que seja. É isso. Talvez então eu tenha medo disso. Esse é o grande medo que eu tenho. Por qual razão? Porque o que o Bolsonaro representa é muito forte. Todo mundo está vendo as ilegalidades. Veja as mentiras que foram contadas sobre ele. Em especial, se nós pegarmos o Supremo Tribunal Federal e verificarmos o julgamento dele está sendo direto no Supremo, talvez para o Supremo fosse essencial mandar para o juiz de primeira instância exatamente para eles não incorrerem num conjunto de acusações que historicamente serão colocadas contra eles. Por qual razão? Os 11 que ali estão não podem julgar o Bolsonaro, porque todos são suspeitos. 2 porque foram indicados por ele. Não, os não, demais, isso não é caso de suspeição. Mas tem um Não detalhe, não mas que ser. seja. Eu só estou tentando dizer Dos o seguinte. 11, nós temos mas o peraí. seguinte, ó. Barroso não pode porque ele venceu o bolsonarismo. Alexandre não pode. Não precisa. Ele já Dino não precisou. pode. Dispensa E comentários. é vítima. Dino não pode. Zanin não pode. Zanin não pode. Porque também tem a Relação intimidade com muito a suposta pessoal com o vítima. mais? Lula, Tá? Gilmar também já se pronunciou, fora dos autos. Quem mais? Não pode. Carmen também não pode. Há controvérsias quanto a Carmen Lúcia. Só temos 6 Há aí. controvérsias. Então nós temos a Carmen, que há controvérsias. Nós temos o Mendonça. O Cássio Conká, o Fachin, que não falou nada, Toffoli. e o Toffoli. Sim. Temos 5. Ora, se nós temos 5, que ainda existe uma lucração, da minha perspectiva, só 2 faltou ali. alguém, o Fux também. Mas aí que está o detalhe, 6, Pavinato. meia dúzia. Quando você observa, o melhor seria mandar para o juiz natural, Primeira de primeira instância, até para eles ficarem isentos de tudo aquilo que recairá sobre eles. Porque mesmo que
no caso, não seja motivo para eles não terem terem impedimento, no caso dos 2 que foram indicados pelo Bolsonaro, mesmo que não seja, a suspeição se coloca de uma maneira total. Queira ou não queira, vamos pegar o que o Barroso falou. Por exemplo, o Barroso colocou algo que, se existisse realmente um processo contra fake news, ele teria que ser incriminado, ele teria que ser investigado, ele teria que ser acusado. O que ele disse? O Bolsonaro quer... Isso ele falou numa palestra no exterior, que o Bolsonaro desejava o retorno ao voto escrito, ao voto impresso, voto manual. Bolsonaro nunca falou isso. O que ele sempre disse era: nós precisamos ter urnas auditáveis. Para tanto, nós precisamos de uma urna de terceira geração que tenha a impressão do voto, que você confirma, apareceu o que eu quero e coloca aqui. Era um projeto da Exato. Bia Kicis. Foi a única coisa que ele falou. Ele nunca disse que queria voto manual escrito como são nos Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo. O que ele falava, ele queria apenas o voto auditável, do jeito dele falar. Mas qualquer indivíduo que tenha terminado o primeiro grau e conseguiu ter aula de interpretação de texto, é fácil. É mais fácil até. E foi uma mentira que disse. Não, ele quer votar, retroceder no processo histórico para ter aquele voto manual escrito. Olha, isso é mentira. Você sabe, eu nunca levantei dúvida sobre urna eletrônica. Quem me conhece, também eu não. nunca levantei. Mas para pensar o seguinte: nós estamos no Brasil. O Brasil não tem prêmio Nobel de nenhuma categoria. Qual foi a invenção do Brasil que mudou o mundo? Na história do Brasil? A urna eletrônica. Não. Fogo. Não, tirando isso. Não, avião não foi. Fogo. Foi o dirigível, né? E também foi em Paris. Que Não, foi lá em Minas Gerais. foi em Minas Gerais, exato. Não, é sério. Não, no avião não foi. Foi. Não foi porque teve Não, ele fez o dirigível, foi um modelo, tal, mas foi em Paris. Discute isso. tudo bem, Foi em Paris. Foi o avião. Foi em Vamos dar Paris. crédito pro avião. Ele estudou em Paris. Não, o Brasil no Brasil. Eu não tô com um brasileiro que vivia em Paris a viveu em vida Paris, inteira, era viveu em amante do Paris. Cartier e tinha todos os... Não, no Brasil, no o Brasil. Óleo de urucum. Ninguém mais inventou isso. Não, Segunda Dilma Mandioca. não, é Foi sério, inventado é não. Uma sério. invenção, Alguém me isso é responde. uma Eu tenho Fala aí, um exemplo. Fala da O Dilma. Pix. Eu tô falando da Dilma. Sistema instantâneo de pagamento. Isso, Sim. isso é inovador. nosso. Isso você não encontra em qualquer país do mundo, não. Mas qualquer país do mundo você tem os aplicativos que você põe dinheiro e passa de um aplicativo para outro sem cobrar. Não, sim, mas essa coisa instantânea, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que você aperta um botão, no segundo seguinte está na conta do outro, isso é... Bom, mas tudo bem. Foi uma Qual é a invenção. diferença no mundo que isso fez? Ainda O nenhuma. Pix. Não, isso vai substituir, vai acabar com o dinheiro em papel. Porque com você veja, certeza. mesmo para quem nunca pôs pilha nesse negócio de urna eletrônica, o TSE começar a gastar em publicidade para fazer uma palhaçada de propaganda que nem Daquela aquela, de ontem. fogo, roda, urna eletrônica, você começa a desconfiar. Só te dar uma resposta de uma construção de um brasileiro É feito aqui no estranho, Brasil. é igual a mulher, você está conversando aqui com uma mulher ou com um homem, você não está falando nada de traição, a pessoa começa a falar insistentemente, eu nunca traí. O fato da urna não ter sido adotada em outros países tem é duas muito invenções brasileiras. significativo. Na Alemanha São duas colocaram invenções e tiraram. brasileiras, sim, que há. Uma delas é a lógica paraconsistente, que foi sistematizada por um brasileiro chamado Newton da Costa. Isso fez com que a lógica avançasse expressivamente Menos no mundo. aqui, né? Mas é porque aqui o pessoal não quer estudar. Se o pessoal não estuda, a culpa não é dele, ele inventou. E nós tivemos também o César Lattes, que foi o cara que não ganhou o Prêmio Nobel da Física, porque naquela época eles davam apenas para um chefe da equipe. Que ganhou foi um cara, né? Não, tá muito longo. O que ele fez? Mas não é muito longo. Ele simplesmente ele fez? ele descobriu alguma coisa lá da física nuclear, e ele foi o responsável por isso. Não foi o chefe da equipe, mas foi dado para o chefe da equipe porque não quiseram dar para o brasileiro. Mas nós tivemos dois caras. Não, e isso foi mas a essencial. gente tá falando. Ninguém falou a pizza, o sanduíche, a Uma coisa mais massa, popular. a pólvora. Não teve. Mas então tem que. Mas espera aí fica relativizando, pô, a Mas gente tem que dar olha só. valor para os nossos também. Esses dois são E ao essenciais. mesmo tempo, sabe quais países se utilizam das urnas eletrônicas? Brasil Além e do Venezuela. Brasil, Venezuela e Índia. A Alemanha tentou por uma eleição A e gente tirou. não está colocando em dúvida a Venezuela urna. é melhor que o nosso. Bom, A gente não está porque lá colocando em tem dúvida a auditado. urna, mas é não, eu não tô significativo que o colocando em dúvida. Japão, os Não, Estados escuta Unidos, aqui. ninguém Não, vamos. usa. Peraí. O negócio é, para que estão falando tanto disso aí? Do quê? Para que estão gastando tanto com isso aí? Urna eletrônica? E uma Comparando com a propaganda- roda e com o a roda e fogo. com o fogo. Faça-me o favor. Segundo
E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.